vão falar sobre o capítulo de cefaleias, né? O primeiro capítulo de cefaleia é cefaleia primária, e ele começa com epidemiologia, um capítulo à parte, e depois a gente vai entrar em migrânia e cefaleia tensional, tá? São dois tipos específicos, para poder dar sequência. Pode passar, doutor. A fisiopatologia das cefaleias primárias é um pouquinho mais complexa, né? A migrânia é uma das principais cefaleias primárias, ela também é chamada de cefaleia vascular, ou de enxaqueca, né, mais conhecida ainda. Ela vai se desenvolver em quem tem a suscetibilidade à doença, né, por mecanismos responsáveis pelas manifestações durante a crise. O que eles consideram essa susceptibilidade, né? É um familiar de primeiro grau que tem migrânia sem aura, pode aumentar o risco em até 2 vezes, e se o familiar tiver com aura 4 vezes, tá? Pela estatística. Alguns genes e mutações foram identificadas nesse tempo, né, em medicina, sobre as migrânias, né? Dentre elas, as mutações LCA, CNA1A, que é de MHF tipo 1, né? Daí ele vai falar do gene ali, gene é o 19p13, que vai codificar o canal de cálcio. E daí tem esse ATP1A2, que é MHF tipo 2, que vai ser esse 1, que é 23, que vai codificar uma subunidade alfa 2 da bomba de sódio e potássio. Daí tem esse SCN1A, que é um de MHF tipo 3, que vai ser 2Q24, né, o gene, e vai codificar a subunidade alfa 1 do canal de sódio voltagem independente. Então, essa sopa de letrinhas todas para falar o cunho genético por detrás ali e os genes que foram identificados, assim como o braço curto dos genes ou o braço longo dos genes. Eles vão produzir excitabilidade neuronal. Pode passar, doutor. E é isso que eles consideram a fisiopatologia principal, né? E a migrânia, ela vai ter algumas fases. Dentre ela, a fase premonitória, em que os sintomas vão anteceder a fase dolorosa, em até várias horas antes. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, depois, quando for falar especificamente da migrânia, que ele vai explicar. E vai apresentar uma ativação do núcleo espinhal do trigêmeo em região nasal, e à medida que o ataque for se aproximando tem uma desativação progressiva, tornando o cérebro mais suscetível a esse ataque. E os sintomas de pródromo vão incluir a irritabilidade, o cansaço, a diurese e a desconcentração, e tudo isso por disfunção hipotalâmica, tá? Pela liberação daí de hormônio diurético mesmo, e essa disfunção. Próximo, doutor. Essa parte aí que inicia no gânglio espinhal trigeminal é muito importante, até porque os novos anticorpos monoclonais, os anti-CGRPs, agem na gênese mesmo da enxaqueca, que é no núcleo trigeminal. Isso. Aí os mecanismos responsáveis pela aura, né? Daí tem a teoria de Aristides Leão, de 44, que é a depressão alastrante. É um neurofisiologista que descreveu. Ele fala mais sobre a parte visual, né? Que vai começar no córtex visual e vai evoluir para o resto do córtex cerebral. Mas ele considera assim, seja a aura visual, sensitiva, motora, ou afásica, ou até de qualquer outra natureza, né? É um fenômeno de despolarização com a excitação neuronal, seguido de uma redução da atividade, que vai se deslocando em sentido do córtex, né? E dura entre 2 e 3 milímetros de extensão, né? De velocidade por minuto, na verdade. É uma onda que se alastra em todas as direções, ele descreve, né? Mas principalmente nas direções que vão formar essa passagem que deve fazer a aura. A passagem dessa depressão alastrante vai ser pelo córtex visual, correspondente à normalidade visual perceptiva, e isso também é relatado em auras de parestesia ou auras sensitivas a mais, assim, sabe? Pela literatura. Pode passar, doutor. A gente vai ter uma fase dolorosa, né, depois dessa fase predômica, que é o tecido cerebral indolor, essa premissa, e que quando tem uma percepção dolorosa, vai ter a relação com aquilo que o doutor está falando, do nervo trigêmeo e a sua aderência sensitiva e nas suas conexões com os vasos, tá? Ele pontua principalmente em relação a vasos e meninge, né? E das meninges a dura mater. Existe uma relação em que eles devem ser ativados, né? E eles chamam de sistema trigêmeo vascular.
A depressão alastrante vai ativar o núcleo espinhal do trigêmino, produzindo uma dor secundária. E a segunda hipótese é que tem uma ativação dessas fibras trigeminais na periferia, devido a estímulos nociceptivos dos vasos da dura mater. E após essa ativação trigeminal, vai seguir a ativação e sensibilização de neurônios de segunda ordem, né, corticais, pela via trigêmino, talamo e cortical. E como todo mundo sabe, o tálamo ele vai trazer essa consciência da dor, né? Então, é bem importante que passe por essa via talâmica. Tem alguns estudos que falam que a substância cinzenta periarquidutal e a região rostral da ponte, o hipotálamo, o locus cerúleus e também o núcleo salivatório superior vão ser ativados, e principalmente nos sintomas secundários, que é dor, mal-estar, náusea, vômito e assim subsequente. Aliás, assim também a alteração de concentração, do sono, e ali para frente a gente vai vendo nos tipos de cefaleia e como que tem essas participações. Pode passar, doutor. Ainda sobre a fase dolorosa, vai ter essa ativação do sistema trigeminal, que vai produzir o processamento da informação dolorosa, e vai seguir esse trajeto trigêmino talâmico cortical, dando a percepção consciente, né, aquilo que eu tinha dito. E isso leva à liberação de alguns neurotransmissores, entre eles que o doutor tinha mencionado ali, o peptídeo do gene da calcitonina, que é o CGRP, que a gente vai falar bastante sobre ele por causa dos novos medicamentos, a substância P, o PACAP38, que eu não sei muito sobre, assim, eu não consegui dar uma pesquisada, porque era meio extenso, e a neuroquinina NK. E conhecendo, assim, como se tivesse uma inflamação neurogênica, e isso vai contribuir para ativar essas fibras sensitivas do nervo trigêmeo, né, deixar ela mais sensibilizada. E daí conhece-se que o bloqueio desse peptídeo do gene da calcitonina vai ser eficaz contra a migrânia. Então, estão sendo desenvolvidas algumas medicações específicas. Recentemente, teve um dos injetáveis liberados no Brasil, que são genes monoclonais, são antagonistas monoclonais anti-CGRP ou antirreceptores de CGRP. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais quando a gente for falar sobre tratamento específico da migrânia. A gente, talvez o livro esteja até um pouco desatualizado, né? Mas já tem 3 anticorpos aprovados no Brasil aqui. Dentre a fisiopatologia, a gente vai ter alguns sintomas outros, que é aqueles que a gente já mencionou ali, náusea, vômitos e comuns na crise. A sensibilização central da via trigêmino-vascular vai ativar fibras ascendentes supressoras de fome e vai controlar o controle do apetite, né? A pessoa vai ter inapetência. Isso associado àquele quadro hipotalâmico e associado daí à parte gástrica também. Há evidências de ativação, isso está bem em pesquisa recente, assim, para ver qual a relação ali da via leptina, enfim. Mas ele não fala no livro, o livro é um pouquinho mais antigo do que essas pesquisas, então a gente tem que continuar esperando aí novos artigos. Há evidências de ativação do núcleo do trato solitário, do núcleo dorsal motor do vago e do núcleo ambíguo, né, que vão correlacionar nessa alteração do apetite gastrointestinal. Considera-se que a disfunção hipotalâmica é uma das prováveis causas dessa náusea e vômito, e também há ainda hipersensibilidade auditiva, visual e olfativa, por aquelas passagens ali em algumas coisas de glândula de base e da região para lá. Pode passar, doutor. A fisiopatologia não está bem compreendida, daí quando a gente vai falar agora de cefaleia tensional, diferente da migrânia, que já está com anticorpo monoclonal, etc., né? Infelizmente, ela tem uma fisiopatologia bem misturada, assim, sabe? A gente vai ver lá para frente que tem muita coisa que relaciona, vai crescer a evidência que aponta para o envolvimento periférico e central no mecanismo complexo multifatorial. Sabe-se, pelo menos, assim, que a musculatura pericraniana vai exercer um papel na cefaleia de contração muscular, também chamada, que está associada ou não à percepção manual da parte muscular, dependendo da frequência e da intensidade das crises, né? Pode ser região temporal, temporofrontal aqui, e sabe-se alguns pontos gatilhos, ou até posterior, ali, cervical, e a gente vai entender um pouquinho mais para frente. E conforme esses trigger points, né, esses pontos gatilhos vão aumentando durante as crises, e com pacientes que têm esse tipo de dor tensional, também associada à mobilidade do pescoço e à postura, e vai persistir com a flexão da cabeça. Os mecanismos para explicar esse tipo de dor de cabeça vai ser em relação à contração muscular, à isquemia e à inflamação, né? Ele considera tanto mecanismos centrais como periféricos. Falando de mecanismos centrais, eles acreditam ser mais num quadro de cefaleia tensional crônica,
onde o limiar da dor vai ser menor na musculatura pericraniana, de tão tensionada, ela vai baixar esse limiar, então vai ficar cada vez mais fácil de sentir, né? E também da paravertebral, começa com também a região e também sofre ao mesmo tempo. Devido à alteração dessa percepção central da dor, ele vai ficar mais hiperestimulado, o limiar vai ser mais fácil, então o gatilho para desencadear a dor e a memória de dor vai ser mais proeminente. Pode passar, doutor. Ele ainda fala de uma lodínia como manifestação dessa parte central, né, de uma sensibilização central, correlacionando com a frequência e intensidade das crises, porque a parte central fica sensibilizada, aquilo que eu tinha falado. E ele descreve ainda um reflexo antinociceptivo, em que o limiar de dor aumentado é um mecanismo de proteção que acontece nos indivíduos saudáveis, mas os indivíduos com dor crônica, eles ficam mais suscetíveis. Ele tem uma disfunção desse reflexo com diminuição da inibição da dor, ou seja, vai ter um limiar exacerbado, né, um limiar mais baixo, então ele vai ter mais tendência a fazer crise. E ele pode ser modulado por alguns circuitos espinobulbares, que a disfunção causa a sensibilização central e uma hiperalgesia secundária. Isso ele não descreve bem no livro, assim, ele não faz muitos detalhes, mas é isso. Daí ele fala que as disfunções desses circuitos centrais têm relação com os neurotransmissores glutamaérgico, beta-endorfínico, serotoninérgico, e que de alguma forma eles entram na fisiopatologia da cefaleia tensional, mas muito mais por influência nas vias inibitórias, tanto ascendentes como descendentes, mas ele não entra em detalhes. Tá? E ele fala ainda sobre óxido nítrico. Quando ele vai falar ali da parte vasogênica, ele fala que tem um papel na sensibilização central, contribuindo para essas duas etapas, né? O óxido nítrico é muito mais relacionado à parte vasogênica, né, aos vasos, a liberação endotelial, do que qualquer outra coisa. Só que ele não entra em detalhes também. Pode passar, doutor. Tem ainda uma descrição de alteração do funcionamento das sinapses, né? Ele descreve que tem algumas atrofias em resposta a alguns exames de pacientes, né, por ressonância secundárias dessa estimulação, né? Ele fala que tem espessamento, tem alterações visíveis, e por isso que ele descreve que a cefaleia tensional é uma entidade muito mais complexa, porque tem disfunções tanto periféricas que vão deflagrar crise, em indivíduos já predispostos, e isso vai aumentar com a frequência e vai evoluindo para a forma crônica. E a sensibilização desses neurônios de segunda ordem, né, sistema nervoso central ou no corno dorsal da medula, vão se seguir da sensibilização desses neurônios superiores, e a diminuição dessa inibição descendente vai ser um substrato para ela se cronificar, né? Ele fala um pouquinho o contrário do que a migrânia, ele fala mais da parte descendente para pegar a parte muscular ali, musculoestriada, né? Então ele fala um pouquinho desses neurônios da parte medular. Pode passar, doutor. Como foi dito ali, aí ele vai falar agora um pouquinho das cefaleias trigeminautonômicas, porque os primeiros capítulos é fisiopatologia e epidemiologia, então ele vai falar de todas, para depois ele falar de algumas específicas. Pode ser que lá na frente o Pablo vai vir falar de novo de algumas coisas que eu falei, então é bom que dá uma revisada. A fisiopatologia ainda é bem desconhecida, tá, também das trigeminautonômicas, mas sugere mecanismos periféricos e centrais. Dentre eles, tem uma desautonomia evidente, com uma hiperemia conjuntival, lacrimejamento e outros sintomas do mesmo lado da dor, e a dor é mediada por esse reflexo trigêmino-vascular, que ao mesmo tempo causa sintomas semelhantes quando as substâncias irritantes vão atingir os olhos, né? Ele fala que é uma sensibilização dessa região. Ela tem um curso remitente recorrente e eu tenho uma variação sazonal e também circadiana, né? Conforme sono, estresse, sensação de alerta, vai ter desencadeantes. E são caracterizadas por envolvimento do relógio biológico e tudo relacionado ao hipotálamo também. Tem estudos já mais evoluídos de PET-CT que vão demonstrar ativação específica do hipotálamo posterior nos pacientes com crise de cefaleias em salvo espontâneas e são deflagradas daí por nitroglicerina. E tem alguns trabalhos também de ressonância funcional que vai mostrar um aumento da atividade neuronal do hipotálamo, né? Agora, mais detalhes, eles ainda estão em pesquisa. Pode passar, doutor. Os pacientes com hemicrania contínua, daí vai ter ativação tanto dos neurônios hipotalâmicos quanto alguns neurônios no tronco. Daí sugere que nos reflexos trigeminal-vascular periférico vai estar associada essas disfunções hipotalâmicas, né, conforme foi dito antes.
E nas genes dessas cefaleias pode ter alguns outros estudos para explicar melhor, né, também as relações. Espero que a aula do Pablo ali fale um pouquinho melhor das vias, que eles explicam um pouquinho mais detalhes. Eu acho que agora o próximo capítulo é de epidemiologia, doutor. Acho que pode passar, né? Não, vai Não ter. fala, mas Ele, alguma a coisa. trigemina autonômica com ele lá, com o Pablo mesmo. Tá? Então tá, daí agora a gente vai falar um pouquinho de epidemiologia das cefaleias primárias. As cefaleias vão ser das queixas mais comuns encontradas nas atividades médicas, é um dos motivos principais de consulta em ambulatório, é um diagnóstico mais frequente nos consultórios de neurologia geral, né? Vai ser a maior parte das consultas. A cefaleia tensional, a migrânia, são a terceira e a sexta doença mais incidentes em 2016, foi feito um estudo mundial, e a primeira dentre as causas não infecciosas de consulta. E a maioria vai ter cefaleia ocasional ou não incapacitante. Então, assim, às vezes nem chega no consultório. Mas ela vai se tornar um verdadeiro problema pela dor, pelo sofrimento pessoal e as consequências para a vida social, escolar, profissional. E ela vai refletir em custos diretos e indiretos para a sociedade, dentre eles os diretos, o cuidado médico, os medicamentosos e a utilização dos serviços de saúde, onerando os serviços de saúde. Dos custos indiretos, custo com dias de trabalho perdido e produtividade reduzida para os empregados. Então, o que assim o capítulo coloca? Ele enfatiza que precisa ter um estudo melhor, precisa ter um olhar mais crítico, mais detalhado para essa cefaleia, porque ela é evidente e bastante prevalente na sociedade. Só que, como é uma coisa mais, a maior parte é mais simples, não tem complicações ou é bem banalizada, então não tem uma preocupação em prevenção. E isso acaba se tornando um problema, porque acaba tendo gastos, dias perdidos de trabalho e alguns prejuízos para alguns tipos de populações em específico. Pode passar, doutor. A cefaleia deve ser um real problema de saúde e os descasos por essas autoridades competentes têm implicação em inadequada alocação de recursos para prevenção e tratamento da doença, que é mais ou menos aquilo que eu tinha falado. E a prevalência anual global média é de 46% de cefaleia, sendo migrânia 11%, tensional 42%, a maior parte, e crônica diária 3%. As taxas anuais vão variar de 13 a 87 de cefaleia, 3 a 24 de migrânia, 21 a 86 de tensional, e crônica diária, ela vai cronificar de 1,7% até 7,3%. Tá? Isso aqui é um apanhado global. Mas no Brasil vai ser publicado, né, nesse tempo, 6 estudos epidemiológicos populacionais, para vocês terem uma ideia de quão pouco era a publicação de referência, de cefaleias em adultos. Tem um estudo grande em Porto Alegre, que vai associar a cefaleia à pressão arterial. Ele não consegue concluir muito se tem relação, mas mais para frente o texto é um pouco confuso, que ele fala que global tem, então talvez o estudo de Porto Alegre foi muito pequeno. A prevalência na América Latina, tem um estudo de 2005, que vai falar de vários países aqui na América Latina. Tem um que faz a relação ali multicêntrico entre Floripa e Pelotas, de 2006, o de Minas Gerais, que tem bastante estudo, a gente vai ver ali para frente, e o mais recente da parte nacional. Fala que se a prevalência anual de cefaleia geral correspondia a 72%, migrânia 15%, tensional 13% e crônica diária de 6,9%, um pouco maior nos brasileiros do que na referência que a gente tinha ali, né, em relação a média. Sendo a média de geral 70, migrânia 15, tensional 29 e crônica diária de 6, ou seja, a gente cronifica alguns pacientes a mais, então a gente está perdendo ali o tempo de eficácia de tratamento e prevenção. Pode passar, doutor. A prevalência de cefaleias em salvo é baixa na população, com os achados são bastante discrepantes em estudos epidemiológicos, então por isso que não traz nada sobre. Em 2008, esse estudo ali, Ficheira e colaboradores, vão publicar uma meta-análise global, populacional, falando sobre ao longo de algumas cidades que tem uma prevalência de 53, por isso anual e ao longo né, de 124 ao longo da vida. Fala também que a razão entre os sexos foi de 4,3 homens para uma mulher, na maior parte em cefaleias de salvas crônicas, 15 para 1, e as episódicas de 3
2,8 para 1. Tudo isso na verdade, de cefaleia em salva, né? Esses dois aí. E a associação de cefaleia geral, migrânia, tensional e crônica diária é que algumas populações são bastante discrepantes, né, na parte epidemiológica brasileira, são bastante diferentes. E concluíram ao todo que doutor, pode passar daí. Passou. Daí ele vai falar que existem escalas para definir e quantificar a repercussão da cefaleia na qualidade de vida dos indivíduos. Sendo a escala mais utilizada essa Migraine Disability Assessment Scale, a MIDAS, composto por 5 perguntas que vão buscar as informações sobre o tempo perdido de trabalho remunerado ou escola, trabalhos domésticos ou atividades familiares, sociais ou lazer dos últimos 3 meses, vai considerar 3 meses. Vai classificar em grau de incapacidade, sendo de 1 a 4, 1 mínima, que é de 0 a 5 dias de perda, e 4 intensa, maior de 20 dias. Ali no meio essa separação. Pode passar, doutor. Tem outra escala conhecida que é a Headache Impact Test, a HIT-6, que vai avaliar o impacto da cefaleia no último mês, né? Lembra que o outro é 3 meses, esse é o último mês. Ela pode ser utilizada tanto na prática clínica como na pesquisa e consiste em 6 itens. O estudo da dor, do funcionamento social, do funcionamento das atividades diárias / trabalho, vitalidade, funcionamento cognitivo e do sofrimento psicológico. E as respostas são, né, nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente e sempre. E esses scores vão variar de 36 a 78, divididos em 4 graus de incapacidade. Um pouco difícil de avaliar, né? De 1 a 4 também, sendo, primeiro, menor ou igual a 49, tendo impacto leve ou nenhum, e o 4 maior ou igual a 60, correspondendo ao impacto intenso. Daí ali no meio, as variações. Pode passar, doutor. Quanto maior o score, maior vai ser o impacto da cefaleia na vida do paciente, tendo uma correlação da intensidade e da qualidade de vida. Eles conseguem relacionar as duas escalas, né? Tanto um pela intensidade da dor e o outro pela frequência da dor. Então, é bem importante, os trabalhos, eles vão relacionando. Aquele estudo de Minas Gerais que a gente tinha falado, 41% da amostra tinha mínima ou nenhuma incapacidade, sendo que 9% tinha incapacidade leve, 27% moderada e 23% intensa. No HIT-6, 29% tinha incapacidade de grau 1, 8% de grau 2, 13% grau 3, 48% grau 4, né? Aí já sobe bastante. Em relação ao estudo nacional, o MIDAS considerou 72% das pacientes tinha incapacidade mínima ou nenhuma, 12% leve, 8% moderada e 7% intensa, sendo a incapacidade maior em paciente com migrânia e cefaleia crônica diária do que a tensional. Lembrando que aqui no Brasil tem uma maior proporção, ali, maior incidência de pacientes com crônica diária, né? E era pior em pacientes com mais de 15 dias de dor por mês, né? Mais do que as episódicas, correlacionando aí com a cronificação da doença. E a correlação positiva entre a intensidade das dores de cabeça e a intensidade da incapacidade. Quanto maior a intensidade, maior o score de MIDAS. E os pacientes com maior incapacidade faziam mais uso de medicamento, tanto abortivo quanto profilático. Pode passar, doutor. A OMS utiliza uma outra escala, a Disability Adjusted Life Years, a DALYS, que é a soma dos anos de vida perdidos com a mortalidade precoce e os anos anos vividos com incapacidade. Esses anos vividos com incapacidade são determinados pela prevalência dessas doenças com um coeficiente de incapacidade, que vai variar de 0 a 1 para a crise de migrânia. O coeficiente considerado mundial é 0,434 e para a crônica diária de 0,036. Para avaliar a qualidade de vida dos pacientes com cefaleia, o instrumento mais utilizado é o Medical Outcome Study 36, que é um formulário, né, ICSF 36, vai medir 8 aspectos da qualidade de vida não específicos para a cefaleia, e vai variar de 0 a 100. E ele vai falar sobre o funcionamento das atividades diárias, a dor, o funcionamento social, a saúde mental, o funcionamento físico, as percepções gerais de saúde, vitalidade e o sofrimento psicológico dos pacientes. Ele é um pouquinho mais detalhado e um pouquinho mais subjetivo, mas ele é bem bom para entender um pouquinho sobre a qualidade de vida do paciente. Pode passar. Então, eles concluem que sobre a epidemiologia no Brasil, as cefaleias são responsáveis por 9% dos atendimentos primários e vão afetar mais mulheres, sendo 16% crônica diária,
56% de migrânia, e esses são a quantidade que procura atendimento médico. O tema deve ser mais estudado e mais difundido para reduzir essas consequências de impacto social, assim como a cronificação. Pode passar, doutor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a semiologia e investigação complementar das cefaleias primárias. A cefaleia é um sintoma comum a várias condições benignas, para isso é importante definir um diagnóstico etiológico. As cefaleias pode ser realizado esse diagnóstico com a base da anamnese e usando alguns critérios diagnósticos da Sociedade Internacional de Cefaleia, sendo o exame físico neurológico realizado sempre, e ele oferece pouca ou nenhuma informação nas primárias, com exceção das trigêmino autonômicas, que têm manifestações bem específicas, que a gente tinha conversado, simpáticas e parasimpáticas, mais ou menos proeminentes, então eles estão mais específicos. Agora, se a gente está falando de uma investigação de uma cefaleia secundária, ou seja, que seja alguma outra doença, que a cefaleia vai ser uma manifestação, vai ser um sintoma, aí a gente vai ter alteração. Então, é muito importante a gente fazer esse exame físico e neurológico para definir se é primária, secundária e o que está acontecendo com a etiologia para detrás dele. A investigação com os exames complementares... Ai, doutor, passou, volta. É desnecessária, mas os pacientes que vai ter outros diagnósticos relacionados vai precisar avançar. Pode passar. Pode passar, doutor. Aí você falei as agudas, né? Vai ter que ter a suspeição e mínimos sintomas ou sinais de alerta na anamnese e no exame físico vão ter que ser cuidadosos, evitando a falta de um diagnóstico de alguma doença neurológica ou sistêmica grave, né? Porque elas podem ser manifestação, e daí a gente tem que perceber o que está acontecendo. Tem uma significativa subposição de manifestações benignas das mais sérias. Esse aqui é um quadro que eu repercuti, né? Eu recopiei ele do livro, que ele diz que quais são os critérios de baixo risco de gravidade em relação à idade. O quadro clínico típico da cefaleia primária, que tiver os critérios diagnósticos, a história prévia de cefaleia similar à que está acontecendo, não ter modificação no padrão habitual de uma cefaleia prévia, e ausência de comorbidades de risco e ausência de novo dado preocupante na história ou no exame físico. Então, isso é para a gente pensar numa cefaleia primária, uma cefaleia de baixo risco de gravidade para alguma outra coisa. Pode passar, doutor. Sobre sintomas e sinais de alerta, sempre deve cuidar com alguns dados da anamnese que podem atentar para uma cefaleia secundária ou de causa grave. Uma cefaleia de início recente. As cefaleias recorrentes, elas não preocupam, porque elas têm início há vários anos, raramente elas têm uma causa grave, mas as dores de início recente vão ter um início aumentado de se relacionar a causas graves, sendo o primeiro episódio da vida motivo para alerta, né, principalmente nos pacientes mais velhos. A gente vai entender ali. A pior cefaleia da vida sentida é a mesma consequência do item anterior, vai ser uma dor muito diferente da recorrente, mais intensa, uma mudança de padrão, ou uma cefaleia que nunca existiu. E é pior, então tem motivo para se investigar. Alguns sintomas focais que não são típicos de aura de enxaqueca, a gente vai falar ali para frente. A aura comum é visual, parestésica e afásica, né? As auras, elas duram de 5 a 60 minutos, elas apresentam uma marcha, que eles chamam, se desenvolve lentamente nesse período. A mais comum, a aura visual, vai iniciar com um ponto que vai aumentar até metade de campo visual, podendo ele ser positivo, que é um escotoma brilhante, que persiste com os olhos fechados, ou um negativo, que é um escotoma escuro. Aí, pessoal. Deu. Os sintomas e sinais de alarme, né? A gente vai cuidar, e essa parte aí dos sintomas focais que seriam de aura típica ou atípica. A parte visual, a gente já tinha conversado. A parestésica, que inicia numa extremidade de um dos membros e canto da boca. Eles chamam de síndrome quiroral e vai ascender gradativamente. Pode passar, doutor. Já sobre a cefaleia desencadeada por tosse ou exercício ou relacionada à atividade sexual, fala sobre o surgimento de uma nova dor de cabeça que tenham essas características, precisa ser investigada, porque pode ser, por exemplo, uma malformação de Chiari, pode ser alguma coisa secundária mesmo. Ele fala ainda para tentar para cefaleia de forte intensidade de início recente, durante a gravidez e puerpério, porque as pacientes estão sujeitas a múltiplas formas de doença vascular, e daí isso pode evitar alguns dos meios de investigação
pela própria condição, né, de gravidez ou puerpério. Então, eles orientam que quando tem uma potencial suspeita de gravidade, né, aqueles red flags, ou algum risco, de se fazer uma TC, porque em relação à radiação ali, é um rádio ou menos, né, que é abaixo do necessário para aumentar o risco de malformação fetal ou de leucemia. Então, eles falam que é para pesar risco-benefício e fazer. Só que eles proscrevem o uso de contraste, independente se o exame for tomografia ou ressonância. Só se for muito necessário. Então, você pode fazer imagem, mas quando tiver indicação, e dá preferência pela ressonância, porque ela é segura. Se você não tem a ressonância, pode fazer tomografia. Pode falar, doutor. Não, lembrar que a grávida é feito com colete de chumbo, né, que protege também, por isso baixa quantidade de radiação. E lembrar que investigação para trombose pode ser feito com angiorressonância sem contraste, com um método TOF. Né? Ele não é o melhor para ver os vasos, porque pode ter artefato, mas ele realmente pode te trazer o diagnóstico, né, sem grandes prejuízos aí, uma ressonância sem contraste. Tá? Sim, doutor, pode passar. A cefaleia de instalação rápida durante os exercícios. São algumas formas primárias, recorrente após exercício, que ao primeiro episódio você precisa fazer um diagnóstico secundário importante, que é de hemorragia intracraniana ou de dissecção carotídea. Então, o paciente que descreve uma cefaleia rápida e forte após exercício, nesse primeiro episódio, tem que ser investigado. A cefaleia que inicia após os 50 anos, das prevalências de cefaleia primária, elas vão diminuindo com o envelhecimento. Então, 50 anos, assim, algumas literaturas trazem 45. É o corte para você pensar já numa cefaleia de causa secundária, porque não é comum, é incomum começar após essa idade, mesmo que a cefaleia seja de característica benigna, né? E aumenta o risco do desenvolvimento de cefaleia secundária. Nessa idade, deve-se excluir arterite temporal, cefaleia hípnica, cefaleia cervicogênica. Então, tem algumas outras coisinhas ali para investigar. Pode passar. Agora ele vai ser bem enfático na cefaleia entrovoada, que é o termo utilizado para cefaleia de forte intensidade e abrupta, né? Atingindo aquela cluster, né? Atingindo intensidade máxima em segundos até 1 minuto. As cefaleias secundárias de múltiplas causas graves, como a hemorragia subaracnoide, ruptura de aneurisma sacular, né? Hemorragias intraparenquimatosas e outras menos comuns, como a síndrome de vasoconstrição reversível e a apoplexia hipofisária. Lembrando que a apoplexia hipofisária pode causar cefaleia intensa e abrupta, né? Tá só para falar ali, Juliana, que a grande maioria das literaturas, até brasileiras e dos neurologistas, dificilmente usam cefaleia entrovoada. É o termo da Abneuro, eu sei, mas eles usam o termo em inglês que é Thunderclap Headache e que é a HSA até que prova o contrário. E, em geral, quando a primeira vez está associada realmente à cefaleia secundária. Eu achei até estranho eles usarem esse termo, mas eu mantive. Porque tá já na classificação internacional traduzida, tá assim, então... Mas realmente muita gente não sabe o que é isso. Né? Tá? Eles usam Thunderclap mesmo. Né? Tá bom. Já as cefaleias de manifestações sistêmicas ou algumas neurológicas acompanhadas de cefaleias são decorrentes de algumas enfermidades como a doença de colágeno, doenças vasculares e infecções, bem como algumas doenças neurológicas específicas que podem ter na sua clínica sintoma de cefaleia. Então, deve-se atentar com a concomitância de cefaleia, febre, rache, vômitos, alterações de personalidade, alteração do nível de consciências, crises focais ou generalizadas na investigação. Pode passar, doutor. Sobre a cefaleia progressiva, são cefaleias agudas ou subagudas, nas quais a frequência e a intensidade vão aumentar gradativamente. E elas podem ser graves, pode ser manifestação de neoplasia, pode ser arterite de células gigantes, pode ser um hematoma subdural que está evoluindo, ou recorrente, enfim, e pode ser por excessivo uso de analgésicos. Ele fala ainda sobre as histórias de substâncias ilícitas, e também de anticoagulantes ou de antiagregantes. Dentre as substâncias ilícitas, ele pondera a cocaína e a metanfetamina, e
medicações vão aumentar o risco de sangramento intracraniano, então você tem que pensar em alguma complicação. Então, isso tem que estar na anamnese e você tem que daí atentar para a investigação complementar. Lembrar das drogas ilícitas que também, além do sangramento, né, elas estão associadas ali à cocaína, metanfetamina, essas drogas adrenérgicas, a síndrome da vasoconstrição cerebral, né, reversível. Uhum. Ou não, né? A gente já viu paciente fazer AVC cerebral médio. Ah, não, Jovem. também, né? Pode. Não sei se vocês lembram, o Pablo deve lembrar, o Pablo tá aí, daquela moça que ficou no pronto-socorro, que ocorreu a M1 da cerebral média direita. Pós abuso de substância. Foi horrível. E Enfim. lembrar para não fazer beta-bloqueador, né? Nos pacientes com... Ela dissecou. Essa paciente, ela fez oclusão e dissecou. Uhum. Mas lembrar que não pode fazer beta-bloqueador, que piora, né? A crise hipertensiva e aumenta o fenômeno isquêmico, né? Tá, Beta-bloqueador, a gente vai falar um pouquinho quando for falar dos tratamentos, mas não sobre isso. Bom falar, doutor. Obrigada. pode, né? Porque o pessoal faz, né? Aí chega taquicárdico, hipertenso, com cefaleia, faz beta-bloqueador, né? Ou medicamento de escolha benzodiazepínico mesmo. Tá. Que é meio bizarro, né? Porque geralmente a gente não usa, enfim. A cefaleia nova em pacientes com imunodeficiência ou câncer, né, tem maior suspeição com relação à neoplasia, tanto primária quanto quadros secundários, e também com infecção oportunistas. Então, precisa também atentar para a investigação complementar, né, dentre elas, inclusive, imagem com contraste. A resposta satisfatória da cefaleia aos analgésicos que não afasta a possibilidade de secundária ou causa grave mesmo se o paciente melhorar. Se o paciente tem essas condições. Achados de exame físicos que alertam para uma causa grave. Nitidez nuca, meningismo, papiledema, né, hemorragia subiloídea de fungoscopia. Sobre sinais neurológicos focais, mesmo sutil, uma resposta extensora do cutâneo plantar, né, um Babinski, ou uma alteração de desvio provador unilateral, alteração da consciência, vigília, cognição, comportamento, delírio, fala a favor de complicação, de algum quadro outro, né, seja intoxicação, seja crise, seja outras doenças associadas, né, metabólicas, enfim. Níveis tensionais elevados, ele coloca, daí eu fico confusa, porque daí ele fala sobre pressão, mas aí eu acho que ele tá falando mais de hemorragia, outras coisas, né, pra gente pensar. Sinais de trauma craniano ou facial, né, que tentam para cefaleias aí complicadas aí, né, podendo ter algum sangramento intracraniano, alguma coisa que não está sendo diagnosticado. Dor à palpação da artéria temporal superficial, que a gente tem que ficar atenta para uma arterite temporal, uma arterite de células gigantes. Doença dos seios paranasais ou dos pulmões, né, para pensar em Wegener ou alguma outra coisa de depósito, né, ele vai falando, ou sarcoidose, qualquer coisa mais complexa aí, e até mesmo vasculite de pequenas células. Sintomas de alerta para cefaleias potencialmente graves e possíveis causas de exames complementares. Ali ele vai falar de alguns sintomas sinais, possíveis diagnósticos graves e os exames que vão ser indicados. A primeira ou pior cefaleia da vida, tem que lembrar de infecção do sistema nervoso, hemorragia intracraniana, né? A gente falando ali do HSA, precisa de neuroimagem. Os sintomas focais e uma aura não típica de migrânia. Tem que pensar em malformação, arteriovenosa, doença vascular, de colágeno, processo expansivo intracraniano. Tem que fazer neuroimagem e alguns testes específicos para doença de colágeno, se for uma das suas hipóteses. Cefaleia aguda desencadeada por tosse ou exacerbada por atividade física ou sexual. Tem que pensar em processo expansivo, hemorragia subaracnoídea também e malformações de Chiari. Tem que fazer neuroimagem e estudo de líquido cefalorraquidiano, né, para algumas dessas causas. E Juliana, então essa relacionada à relação sexual, que é a cefaleia orgástica, que muitas vezes é primária, eu já vi uns 2 ou 3 casos de HSA durante a relação sexual também. É frequente, tem que pensar em HSA, né? Existe a cefaleia orgástica. Mas não... Existem 2 tipos, né? A pré-orgástica e orgástica, que é também um thunderclap, né? Mas sempre tem que investigar. E a tosse, em geral, pela malformação de Chiari, é por causa que a tosse e o exercício, eles aumentam a pressão intracraniana, né? E algum problema de drenagem, né, da pressão intracraniana, né, venoso, né,
piora, né, a dor, né? Trombose também piora, né? Tanto a tosse é valsalva quanto o exercício. Pode seguir. Aí, sobre as cefaleias durante a gravidez, né, de início recente, tem que lembrar da trombose venosa cerebral, tem que lembrar que a parte trombofílica aumenta em gestante, trombose de seio venoso, dissecção, né, tanto carotídea quanto vertebral, e da apoplexia hipofisária, ali, porque eles falam também do puerpério, né, sangramentos uterinos durante período perinatal podem fazer apoplexia hipofisária, né, pode fazer redução de fluxo e fazer apoplexia. Lembrar de pedir uma neuroimagem com a descrição do paciente, com relação clínica, né, indicação específica, né, conforme alguns casos de gravidade. A cefaleia de instalação durante os exercícios intensos, lembrar da dissecção carotídea ou vertebral, bem como um paciente jovem, né, que fez algum esforço, tipo academia, esforço de peso, esforço de agachamento, etc, etc. A gente vê por aí na clínica. E lembrar da hemorragia intracraniana, né? A gente teve paciente já jovem, de 40 e poucos anos, que fazia exercício, fingia que não era hipertenso, e veio com sangramento de gânglio de base, né? De ventícula estriada, e a gente teve que ficar com ele um tempão ali, com medicação no PS até hipertensia, até controlar pressão. Dissecção, né? É uma causa assim muito frequente ali de paciente vai com dor depois de uma atividade física, dor no pescoço, que irradia para hemicraniana normalmente. O paciente vai, tem atendimento, recebe alta com analgesia e depois acaba fazendo um AVC isquêmico embólico, né? Inclusive teve um neurocirurgião aí, trabalha lá no Vita, depois do CrossFit, ele teve dor, dissecou a vertebral, achou que não era nada, daí fez um infarto, AVCzou, fossa posterior, foi direto para a canhotinha compressiva de fossa posterior. E evoluiu bem depois. Ai, meu Deus, evoluiu, foi para trombectomia e mesmo assim tiveram que descomprimir. Né? Lembrar aí da dissecção realmente tem que valorizar déficits pequenos, né? Hipoestesia, parestesia, se for relacionado a território vascular, né? Dor depois de atividade, lembrar da dissecção, né? Cadê o Anderson para ouvir esse caso aí agora? Foi embora. Só não vou falar dele, mas ele conhece, assim, ele deve saber, assim. Deve saber dessa história. Deve. Pode seguir. Você fala aí após os 50 anos, processo expansivo, arterite de célula gigante, subdural crônico, lembrar da neuroimagem, do VHS e biópsia de artéria temporal quando indicado, né? Tem Doppler também de artéria temporal. Ele não descreve. Cefaleia em Thunderclap, né? O sangramento dentro de tumor, sangramento de malformação arteriovenosa, né? Pode ver que é bem mais grave os quadros. E processos expansivos de fossa posterior, e ali vem o HS de novo. Lembrar de fazer neuroimagem, líquido cefalorraquidiano para diagnósticos diferenciais. Das doenças neurológicas ou sistêmicas, né? A gente vai falar ali de alguns dos quadros mais confusos, quadros mais associativos. Lembrar da arterite, da doença vascular do colágeno, encefalite, meningite, abscesso, aí vai em várias coisas, vasculites, nananana. Neuroimagem, estudo de líquor, hemograma, testes sorológicos específicos, biópsia, dependendo se tiver doença de colágeno, se tiver doença de pele associada, doença reumatológica, e imagem de tórax e seios paranasais, né, e entra aquelas diferenciais específicas, tipo Wegener, e doenças de depósito, enfim. Dor a palpação da artéria temporal, né, lembrar da arterite temporal, VHS, que diz a atividade de inflamação, e a biópsia, que é o padrão ouro. Cefaleia nova em pacientes com imunodeficiência ou câncer, lembrar de metástases, neoplasias primárias, infecção oportunista, meningoencefalite, neuroimagem e o líquor aí necessário. Cefaleia crescente, lembrar de malignidade, né? Também uso excessivo de medicação e hematoma subdural. Imagem nesses casos. Pode passar, doutor. Os exames complementares vão estar indicados em todos os casos que suspeitem de doença grave, né, que são esses. Ali falando da hipertensão intracraniana, que a gente não estava nas anteriores. Pode passar, doutor. Aí ali ele vai indicar conforme cada caso, né? Cefaleia crônica sem mudança característica ou do exame neurológico, fazer
não apropriado e o que é apropriado. Fazer uma ressonância e a utilidade da resto nesses casos pode ser baixa, então pode ser apropriado, depende do caso. Cefaleia crônica com mudança de padrão, né? Que é aquela cefaleia que tem red flag. Indicado, dependendo do caso, da descrição, anjo resto, anjo TC, né? E pode ser apropriado isso, ou tem que fazer daí uma ressonância, né? Suspeita de tumor, etc, etc, por alteração do padrão. A Thunderclap, né? Ele manda fazer anjo tomo e anjo ressonância, às vezes até uma arteriografia, dependendo de como for a clínica, e pode ser apropriado fazer uma ressonância. Né? Lembrando da chave do diagnóstico da HSA, tem vários erros diagnósticos, né? Tem pacientes que têm tomografia negativa, daí você manda fazer o líquor, né? Por isso que alguns dos nossos chefes mandam fazer líquor e a gente fica lá chateado, tem que fazer o líquor, mas é para ver se tem sangramento mesmo. Tive um paciente no COVID, paciente de aneurisma clipado, fazia acho que uns 3 anos que ele tinha um aneurisma clipado e ele veio com uma cefaleia. E ele estava com COVID. Cefaleia COVID? Ninguém se preocupou. Puxa, dele não melhorava da cefaleia, a cefaleia dele estava dando um pouco de nucalgia, parecia um pouco de meningismo, mas era difícil de examinar porque ele estava com dor no corpo. Fiz punção veio muito sangue. Falei, olha, doutor, puxa, a punção foi difícil, veio muito sangue, mas eu não posso excluir que não possa ser o HSA, o paciente já tinha um aneurisma. Não sei quantas horas deu depois desse paciente, ele foi fazer tomografia no COVID, era tudo mais oneroso, né, porque precisava de tomo isolado e não sei o que. Ele morreu, era um HSA. Ele tinha sangrado o aneurisma dele. Ele tinha mais aneurisma e tinha sangrado. Ele era um paciente, tipo, de 50 e poucos anos, assim. Eu só tava, tipo, sabe aquela passagem de visita, assim, no R1? Foi horrível. Eu lembro disso pra sempre, não pode esquecer disso. Isso é protocolo e está em todos os livros, em todos os guidelines, né? Dor de cabeça suspeita, né, de secundária, com red flag, principalmente thunderclap, tomo normal, punção lombar. E lembrar da cefaleia sentinela, né? Muitas vezes tem um sangramento pequeno que não causa grandes repercussões, mas o paciente vai sangrar de novo, né? Uma semana depois, poucos dias depois, acaba tendo um sangramento volumoso e realmente aí é desastroso, né? E você poderia ter tratado e não tratou. Cefaleia de instalação súbita com suspeita de dissecção vertebral ou que tenha síndrome de Horner ipsilateral. Ele fala que é apropriado fazer uma anjo-TC de crânio e cervical, ou uma anjo-resso sem contraste junto, ou com ou sem contraste, dependendo também para associar a avaliação. Então, daí ele dá ali algumas descrições e comentários específicos, né, para avaliação, principalmente da síndrome de Horner, ali se tiver alguma coisa compressiva ali, né, em relação a gânglio, se tiver alguma dissecção mais baixa. As cefaleias trigêmino-autonômicas, né, ele vai falar que é indicado fazer uma ressonância, mesmo sem contraste, só para avaliar e afastar a forma secundária. A neuralgia trigeminal refratária ao tratamento farmacológico, pede para fazer uma ressonância, né? Pode passar, doutor. Tá, isso... Antigamente, achava-se que a neuralgia do trigêmeo era idiopática. Atualmente, sabe-se que a grande maioria está associada ao conflito neurovascular, da AICA, da alça da AICA. Mas por que não fazer de rotina para todo mundo se é conflito neurovascular? Porque o tratamento continua sendo clínico, né? Tá? Lembrar disso. Mas que tem causa, sim. Trata clínico, né? Pode ser, primeiro, né? A grande maioria você pode descomprimir o nervo e continuar com o problema. Né? E muitas vezes ela está encostando e não é ela responsável, o pior de tudo. Né? Daí você trata e não melhora nada. Né? Mas no caso refratário... A gente teve um paciente ano passado que ele tinha 10 anos de trigeminalgia sem melhora. E ele veio do interior, assim, que ele não aguentava mais com uma indicação, assim, para falar com o Dr. Marcos. E, nossa, o nervo dele tava super consumido, assim, sabe? O gânglio dele também tava, o gânglio de Gasser tava tudo comprimido.
E ele fazia uma relação ali tanto com a basilar quanto com a árica. Ele teve que fazer cirurgia, a gente teve que encher o saco lá dos neurocirurgião um monte de vezes para falar que o paciente que estava muitas tomando vezes, se você tudo só, aquela porra de medicamento. é que se você só descomprimir, muitas vezes não resolve, né? Tem que fazer eletrocoagulação do nervo, né? Aí perde sensibilidade, mas muitas vezes resolve. Mas foi difícil, doutor, da gente convencer. É. Enfim. Aqui ele continua sobre alguns casos específicos, né? Você falei a nova grávida, que também tem indicação de exame, né? Principalmente a ressonância. Você fala imunossuprimido, que ele pede para fazer com e sem contraste, ressonância, para afastar a neuroinfecção. Você falei a nova em idosos, né? Que passa a idade também, ele pede para fazer ressonância, dependendo do caso, angiorressonância, se tiver algum sintoma de alerta. Pacientes que tenham suspeita de complicação de sinusite, de infecção crônica, mastoidite, fazer ressonância também para ver melhor a parte de ouvido, né? Certo é fazer uma ressonância de crânio e ouvidos, né? Em fazer de ouvidos para ver mastóide, ver região de ouvido e orelha interna, né? Que fala. Periorbital, ele pede para fazer ressonância de órbita junto, né? Para ver melhor a região. Cefaleias que são novas, com déficit neurológico ou com papiledema, ele pede para fazer ressonância e, se indicado, fazer tomografia ou angiotomografia, né? Então, depende de cada caso. E cefaleia em pacientes com câncer, mesma coisa que imunossuprimido, né? Ele considera uma ressonância com ou sem contraste, dependendo da indicação, né? A maior parte deles vai fazer contrastado, independente. Qualquer serviço de imagem vai fazer esse tipo de paciente contrastado que tem medo de deixar passar coisa, né? Claro que a ressonância vê muito mais, mas para poder fazer o diagnóstico apropriado vai precisar. Pode passar, doutor. Muitas vezes a gente não faz, né? Mas deveria ser a nossa rotina fazer fundo de olho para todos os pacientes que chegam com cefaleia com sinal de alarme no pronto-socorro. Ele é um exame não invasivo, fácil de fazer e muitas vezes te dá diagnóstico. O papiledema, pronto, né? Está resolvido a grande maioria das vezes. Que você tem que investigar e é secundário. Você já sabe que é secundário, né? Trombose venosa cerebral, tumor com hipertensão intracraniana pode fazer, meningoencefalite, né? PRES, né? PRES, encefalopatia hipertensiva. Uhum. Né? Até no rebaixamento te ajudaria, né? Deveria ser rotina, né? Sim. A clínica, né, diz muito. Então, assim, nem compensa ficar falando tanto, porque, tipo, a clínica diz muito, e daí vai dar para ver os comentários ali depois. Eu deixei aí nos slides, que do livro é bem importante essa tabela, mas, assim, não vai estender muito. A cefaleia postural, né, é apropriado fazer ressonância com e sem contraste, né, às vezes eles faziam aquele mielografia para poder ver, né, hipotensão licórica. Poxa, aí em quadros específicos, né? A gente não vê muito, a gente também não tem muito esses de drenagem licórica, mas se quiser pedir, assim, é mais clínico, né, doutor? Não sei, assim, se coisa de imagem, acho meio... Não, com certeza, não precisa, né? Não precisa, né? Mas Acho meio... a nossa cefaleia postural ali, ou de hipotensão licórica, é classicamente a gente que faz, né? É a cefaleia Mas postural tem os anestesistas que fazem hack, também, né? Anestesista. não Mas defendendo, né? lembrar que, né, a síndrome de hipotensão licórica espontânea, né? Com fístula espontânea. Não é tão fácil fazer diagnóstico. Mas lembrar que aquela postural que você vê, pós-punção, se o paciente tiver, você tem que investigar, né? Pode ser espontâneo. Tá? Mas em geral, ele medicamento resolve, né? Ou blood patch resolve. Pode ser. Sim. Essa pós-tosse, exercício, atividade sexual é orientado a fazer ressonância, anjo também, né, pelos quadros ali que o doutor a gente já tinha falado, né, para poder ver se tem alguma suspeita de HSA e, enfim, complicações, né, vasculares. Cefaleia pós-traumática, fazer TC sem contraste, né, necessário para ver a parte óssea, e ressonância sem contraste ou com, dependendo da clínica, né. E isso depende da piora, da intensidade, de sintomas neurológicos específicos e procurar, né, a região conforme a clínica mesmo. Lembrar que, antes de tudo, a gente é clínico, então a gente tem que fazer bem a anamnese, exame físico desse paciente com cefaleia, né. Pode passar, doutor.
O líquor, né, sobre ainda a investigação complementar, vai estar indicada quando tem suspeita de infecção, sangue ou células neoplásicas, não neoclássicas, como a suspeita de hemorragia subaracnoide, se a TC tiver negativa, que é aquilo que a gente já tinha falado algumas vezes, tem que fazer o líquor para ver se tem xantocromia ou aumento de hemácias, né? E nem, você acha que teve um acidente de punção, né? Deixa limpar, não limpou, poxa, tem alguma coisa a mais acontecendo, né? Veio hemácia demais, assim, desproporcional com o sangramento que você viu, o local ali da parte muscular, poxa. Explica para eles aí a alternativa que você faz para toda vez que você suspeita de acidente de punção. Nossa, deixar gotejar numa gaze, né? Isso. Você deixa gotejar numa gaze, o líquor, quando ele já está com mais hemácias e mais tempo com essas hemácias, né, que as hemácias vão se degradando, ele mistura. E quando é um acidente de punção local, quando você deixa gotejar na gaze, tipo, põe a gaze lá e goteja, ele vai fazer um halo do líquor, né, em volta. Então, essa é a diferença. Uhum. Ou você faz a prova dos 3 frascos, né, enche o frasco, o segundo e o terceiro e compara. E lembrar sempre de olhar, né, ver o líquor pós-centrifugação. Lá no evangélico, a grande maioria faz de rotina a centrifugação. Isso é muito importante. Pós-centrifugação xantocrômico, em geral é sangramento antigo, né? Quando forma botão hemático, é acidente de punção. Tá? Pode seguir. Eles escrevem, né, na descrição. Uhum. A TC deve preceder a rexentese, pelo amor de Deus, para você estar efeito de massa, esse sangramento, né? Você vai herniar, então daí você não vai fazer um malefício para o paciente em vez de ajudar no diagnóstico. Principalmente pelo risco, né, na pulsão licórica. Outros exames aí vêm os exames sorológicos, biópsia e testes específicos, conforme a clínica, outros exames de imagem, avaliação otorrina, né, e outras causas secundárias. Sobre o eletroencefalo, ele pode ser frequentemente solicitado, mas não é indicado, tem pouca utilidade. Só é recomendado em áureas atípicas, quando você pensa em hípnica ou aquela migrânia com epilepsia, uma junção migrânia epilética. E daí a gente vai conversar mais para frente. Eu tive um caso recente de uma paciente que tinha uma alteração visual bem esquisita mesmo. Ela tinha micropsia, macropsia, assim, via pequeno e grande, e associado a dor de cabeça, que durava uns 2 minutos, 3 minutos, e passava. O eletroencefalograma mostrou atividade epileptiforme occipital nessa paciente. Lembrar disso pode dar qualquer coisa, né? Uma agnosia? Fazia micropsia, macropsia e cefaleia. Tinha cefaleia. Uhum. Eu já tive paciente com cefaleia e vômito, sempre igual, assim. Parestesia, cefaleia e vômito. Era crise convulsiva também, né? Lembrar que crise convulsiva pode fazer qualquer coisa, inclusive dor de cabeça, né? As agnosias visuais, elas têm muitas, né? Tem pacientes que falam que viu metade, não viu metade da imagem, tem várias coisas, são relatos bem vívidos, é bem legal, né, de investigar esse paciente. Enfim, pode passar, doutor. Sobre a migrânia, é um sintoma comum na população, pode estar relacionada às cefaleias primárias e causas primárias, quando a dor é a doença, né? Nas secundárias, a dor vai ser consequência, um sintoma da doença. Estimativa de 5 a 10% das pessoas que vão procurar o médico durante a vida toda é uma cefaleia migranosa, e as principais vão ser tensional e migrânia, né? Por isso que tem um estudo. A dor frequentemente é incapacitante, causando prejuízo socioeconômico e pessoal para o paciente. De 10 a 15% da população tem migrânia, e é mais frequente no sexo feminino. Pode passar. A epidemiologia a gente já falou, mas em resumo, 17% vão ser mulheres, 6% homens e 4% da população infantil. Tem a prevalência de 30 a 50 anos, o predomínio no sexo feminino numa proporção de 2,2 para 1, e sabe-se que 70% dos pacientes vão ter algum familiar direto acometido. É bem comum um paciente que tem migrânia, enxaquecoso, ter algum parente enxaquecoso. É uma herança genética, poligênica, e os estudos estão identificando 38 lotes gênicos encontrados em humanos para o risco de migrânia. Alguns deles a gente estava falando e falou sobre os monoclonais. Pode passar, doutor.
A crise migranosa vai ter 4 fases detectáveis, a fase prodrômica, desses sintomas premonitórios, que são bocejos, fadiga, depressão, desejo por algum alimento específico, tensão cervical, hipoatividade, e isso pode acontecer até 48 horas antes de uma crise. Lembra que falava que era algumas horas antes? Pode ser até 2 dias antes. A fase de aura, onde são sintomas neurológicos ou conjunto de sintomas neurológicos reversíveis, né? Lembra que dura de 5 a 60 minutos e vai acompanhar independente da crise dolorosa. Tem alguns pacientes que têm e não desenvolvem a crise, mas daí no próximo podem desenvolver a crise. E elas são graduais, lembra que tem a marcha, né? E ela é descrita pela depressão alastrante, lá de Leão, e onde tem uma hiperatividade neuronal com depressão após correspondendo a uma oligoemia cerebral progredindo do polo occipital para regiões mais anteriores, conforme a clínica. Sendo mais comum alterações visuais em 90%, tem escotomas cintilantes ou escotomas escuros, pode ter a figura em zigue-zague, aquele flash em zigue-zague, e os bordes brilhantes, né, sintomas mais vivos, né, sintomas positivos, que eles chamam. Pode ter sintomas sensitivos, pode ter afasia, e pode ter a parte motora, menos comum, eles chamam de migrânia hemiplégica, né, pode ter hemiparesia ou hemiplegia associada à migrânia. Podem ter vertigem, hipoacusia, tínito, não é finito, diplopia, disartria, ataxia e rebaixamento do nível de consciência. E aí, geralmente, é associada a migrânia basilar ou migrânia de tronco, né, na classificação nova. Tá, só para falar que esse zigue-zague ali que você falou é espectro de fortificação, né? Muitas vezes é assim ou quadradinho assim. E existem as fosfenas, né? Aqueles foguetinhos que aparecem, que também são clássicos. Eu não tinha que colocar os desenhos, mas são bem legais os desenhos Não, que o pessoal... tem que saber. O mais comum são aqueles cintilantes. É a descrição do paciente, né? Eu Acho que vou tentar costumo aula para você. o paciente a imagem, eu tenho ali a imagem e falo, é assim? Quase sempre é, né? Ainda mais quando não tem diagnóstico, né? Não fechou não fechou crise típica, né? Teve uma vez, vale a pena mostrar, né? Para ver se enquadra mesmo. Eu vou tentar colocar antes de enviar a aula para vocês. Eu não consegui colocar, e daí eu mando lá no Telegram. Eu fiz da outra vez com a doutora Jussara. Pode passar, doutor. A cefaleia ou dor, que é a fase de cefaleia ou dor, caracterizando pela intensidade, pela pulsatilidade, a unilateralidade, piora com a atividade rotineira, durando de 4 até 72 horas, uma crise. Pode ser acompanhada de sintomas associados, como náusea, vômitos, foto e fonofobia. Sensibilidade a alguns estímulos, né? Vai falar estímulo luminoso, sonoro, movimento, odor, piora, né? Tem sensibilidade na hora da crise, né? Durante a crise, e daí ele vai geralmente descrever. Migrânia típica, né? Enxaqueca pode ser com aura ou sem aura, com sintomas associados. Sobre a enxaqueca já crônica, migrânia crônica, vai ser um estágio da doença avançado, no qual a frequência das crises vai ser igual ou maior do que 15 dias por mês, num período de 3 meses. O aumento da frequência dessas crises vai ser por alterações progressivas na modulação da dor, e a prevalência pode chegar até 5% da população, né? A gente tinha conversado ali no Brasil 6,9%, podendo resultar em prejuízos além da dor, risco de lesão e isquemias da substância branca. Aquilo que eles falam, né, que vem, que tem algumas lesõezinhas na substância branca, falando que é sugestivo de migrânia, né, nos laudos. São pontinhos brancos mesmo, são pontinhos de hipersinal na substância branca. Tem alguns radiologistas, alguns, né, imaginologistas, que eles acabam falando que é esperado 1 por década de idade, então, para considerar normal e considerar migranoso, né? Então... É o infarto migranoso esse, né? E importante também na parte crônica, muitas vezes a gente vê assim, migrânia crônica, o médico fala, não, ele tem migrânia crônica e cefaleia tensional junto. E tem cefaleia tensional mais do que migrânia. Normalmente é uma besteira, né? A migrânia crônica muitas vezes perde o padrão típico de migrânia e fica com uma dor mais leve e sem padrão migranoso, crônico. E às vezes ele continua tendo crise, né? Migrânia crônica se trata como migrânia, não como cefaleia tensional. Pode usar topiramato,
ácido valproico, anti-CGRP, né? Lembrar disso e não confundir, né? Tem um diagnóstico de cefaleia tensional e migrânia. Pense 2 vezes antes de falar isso. Tá? Pode seguir. É diferente, né, doutor? E tem um abuso de medicamento também, né? Que também acho que você vai falar também. É que a gente tem um problema na medicina que quem é o Galaxy S8 é a Bruna? Que se chama neurocirurgião, né? Que quer tratar a cefaleia, né, doutor? Vamos ficar quieto daí agora. Uso excessivo de medicações abortivas, assim como ele quer tratar psicossomático e a parte psiquiátrica, né? Enfim, pessoal, é isso aí. Neurocirurgião tratando clínico não entende igual, né? Enfim. Uso excessivo de medicações abortivas é um dos quadros de clínica descompensada, mas prolongada. O uso regular por mais de 10 dias pode ser maléfico, né? Principalmente de triptanos, ali a correção dele ficou ótima quando transferi para PDF. Ergotamínico ou opiáceo. Por mais de 15 dias no mês, né, de analgésico típicos, né? Se for triptano, ergotamínico, opiáceo, ele considera 10, e se for analgésico típico ou anti-inflamatório, 15 dias. E o paciente geralmente vai melhorar com a suspensão dessa droga, o que é ótimo, porque é super difícil de você convencer o paciente que se ele parar, ele vai melhorar da dor, porque se ele já está usando é porque ele está cronificando a dor. Porém, sempre é indicado fazer uma investigação complementar, porque se a dor dele não está passando, às vezes tem alguma causa secundária, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Sobre quadros migranosos associados a comorbidades, a gente tem que lembrar da doença cerebrovascular e cardiovascular, em que tem 2 vezes maior risco de AVC nos pacientes que têm migrânia com aura, na literatura, maior em mulheres que possuem fator de risco, como anticoncepcional e tabagismo, né? Por motivos óbvios, a gente já viu, e maior incidência de infarto agudo de miocárdio e claudicação vascular também. Já sobre a associação com obesidade, pacientes com IMC mais alto têm influência na prevalência de migrânia, porque alguns estudos vão descrever o estado pró-inflamatório dos adipócitos, secretando citocinas e fator de necrose tumoral, tendo maior quantidade de macrófagos no tecido, com aumento da inflamação neurovascular. Outras dores crônicas, como síndromes dolorosas, a DTM, né, de articulação temporomandibular, síndrome do intestino irritável e a fibromialgia. Pode passar, doutor. Algumas doenças neurológicas, eles associam a cefaleia já do tipo migranoso com distúrbio de movimento, pacientes que têm um tremor essencial, síndrome de pernas inquietas, um perfil mais ansioso, né, tiques, epilepsias, esclerose múltipla, né, isso a gente vai ver com a evolução da esclerose múltipla, VPPB e distúrbios do equilíbrio. Com queixas cognitivas, pela dificuldade em algumas situações sociais e atividades diárias de vida, e os pacientes apresentam alteração no exame cognitivo, né, esses pacientes com migrânia. Está muito associado a algumas comorbidades psiquiátricas e está avançando os estudos em relação a isso, entre eles a depressão, transtornos ansiosos, pânico, transtorno fóbico, e está documentado uma relação bidimensional, em que pode anteceder ou surgir depois desse quadro psiquiátrico, falando sempre a favor de uma causa e efeito, né? Ainda não sabe se é pela parte de neurotransmissão, se é por parte psicossocial junto, se é por parte de tensão, se aumenta alguma coisa inflamatória, não tem assim bem descrito na literatura, mas que tem essa associação da parte bidimensional, tem. Deixa eu passar. Aqui em relação à classificação internacional de cefaleias, né, ali os quadros de migrânia, né, quais são os tipos quadros de migrânia, a gente tem a hemiplégica ali, familiar e esporádica, que a gente não tinha conversado. A hemiplégica familiar tem tipo 1, 2 e 3, dependendo dos lotes e alguns outros lotes, e tem a migrânia retiniana. A gente tem algumas divisões maiores nesses tipos de cefaleias, a classificação de cefaleias vai mais de 200 tipos de cefaleias, então assim, a gente vai falar sobre o mais prevalente mesmo. Se alguém quiser se interessar por cefaleia, quiser virar cefaliatra, tem uma subdivisão da neurologia que só estuda cefaleia, né? Então, daí vai poder estudar mais detalhado isso, pesquisar, inclusive, né, alguns tratamentos
Sobre a migrânia crônica, a gente vai falar de complicações, né? Estado migranoso, aura persistente, o infarto migranoso, a crise epiléptica desencadeada por migrânia, e sobre alguns quadros prováveis, migrânia provável com ou sem aura, e algumas síndromes episódicas associadas, que é aquilo que a gente tinha conversado ali, né? A gente não falou ali do torcicolo paroxístico benigno e a síndrome de vômitos cíclicos com a migrânia abdominal. Eu não sei se você vai falar ali, Juliana, disso, mas da migrânia abdominal e dos vômitos cíclicos. Não, doutor, pode falar. Tá, então Não tem nada isso aí é muito mais comum na infância e ela se caracteriza, na migrânia abdominal, por dor abdominal recorrente. E muitas vezes sem a cefaleia típica. Muitas vezes tem crise de enxaqueca junto, mas muitas vezes não. Então, o pediatra às vezes encaminha, né, você atende neuropediatria, lá como suspeita de migrânia abdominal. E os vômitos cíclicos também, né? Quando o paciente de tempo em tempo tem crise de vômito, e nem sempre tem aquela cefaleia típica da enxaqueca em criança. E se trata com profilaxia para migrânia, tá? Bom, pode passar, doutor. Volta. Pode passar. Você pulou 2, que eu... Pulou 2 de novo, doutor, não? Próximo. Aí, sem aura. Migrânia sem aura, né? É uma cefaleia recorrente, com crises que duram de 4 a 72 horas, característica unilateral, pulsátil, intensidade moderada ou forte, exacerba com atividade física e tem associação com vômito e náusea ou fotofonofobias. O diagnóstico de migrânia sem aura, para critério diagnóstico, vai ser 5 crises preenchendo esses critérios, que é uma cefaleia de 4 a 2 horas, e a cefaleia que preenche pelo menos as duas características: unilateral, pulsátil, moderada ou forte intensidade, exacerbada, levando o indivíduo a evitar atividades físicas rotineiras, que piora. Tá, E da língua, né? Que isso cai em prova e para a prática diária, né? Vai cair na tua prova, né? Os 5 tem que ter 5 episódios de 472 horas. Não precisa ser sempre pulsátil, nem sempre precisa ser unilateral, né? ele coloca não precisa ter náusea e vômito, né? E não precisa ter foto. Durante ou eu, né? Foto e fonofobia, náusea e vômito. Pode ter um deles já serve, né? Não precisa ter os dois. Tomar cuidado com isso. Da com aura, né? A gente vai falar de... Oi? Pode falar. Pode falar. Bom, da migrânia com aura, pelo menos 2 episódios, né? Um ou mais dos seguintes sintomas, de forma reversível, lembrar que é reversível: visual, sensitivo, fala ou linguagem, motor, tronco ou retina, né? Tem um paciente que fala que não enxerga, fica escura a visão. Pelo menos 2 de 4 das características seguintes, que é pelo menos um sintoma de aura, que se alastra gradual, por 5 ou mais minutos, ou 2 ou mais sintomas sucessivos. E cada sintoma de aura pode durar de 5 a 60 minutos. E pelo menos uma aura é unilateral, e essa aura é acompanhada ou seguida em 60 minutos pela cefaleia. É bem enrolado esse, né? Não atribuída a algum outro transtorno, como um AVC isquêmico, por exemplo. Então, tem que lembrar disso. Sobre o estado migranoso, é uma crise de migrânia típica com ou sem aura, independente disso, que vai durar mais de uma semana e não apresenta alterações isquêmicas em exame de imagem, né? Afastado a AVC transitório, isquêmico transitório. O infarto migranoso vai corresponder a um ou mais sintomas de aura de migrânia, vai durar mais que 60 minutos e é acompanhado de um AVC, demonstrando uma área cerebral compatível, né? Tem que fazer imagem. Crise epiléptica desencadeada por migrânia, uma convulsão típica ocorrendo em indivíduos com crise de migrânia durante ou até 1 hora após o episódio de migrânia, chama de migranilepsia. E o tratamento da migrânia agora. O tratamento vai englobar porções farmacológicas e medidas não farmacológicas, né?
dividido em tratamento, não é tio, era um T, ele corrigiu, tratamento abortivo e preventivo ou profilático, eles usam mais o termo profilático, pode passar. O tratamento da crise, né, a gente vai ter que tratar diferente do quadro que está sendo crônico. A crise vai se levar em consideração a eficácia, os efeitos adversos potenciais das medicações, a contraindicação dos medicamentos. Tem alguns pacientes que têm algumas contraindicações específicas. A gente vai falar um pouquinho sobre, mas eu deixei mais no livro, assim, não entrei muito em detalhes. Observa-se a intensidade habitual das crises, a incapacidade, a presença ou não de náuseas e vômitos, a frequência, quão rápido está no ápice da dor, o padrão prévio de resposta ao tratamento, né? O que o paciente já utilizou, o que ele utilizou e não fez sentido, assim, não melhorou o tipo de dor dele, então a gente vai passar por uma segunda linha terapêutica, uma terceira linha, etc, etc. Sempre deve pensar em tratar a migrânia de forma precoce, né? Lembrar daqueles diagnósticos de migrânia ali em relação aos dias, e a melhora de resposta, porque o paciente vai ter uma melhor resposta conforme o tratamento sendo introduzido de forma precoce. Tem que se usar uma dose terapêutica adequada e ajustar quando a resposta for insuficiente, né? Tem alguns medicamentos que a gente pode subir dose, posologia, né? Tempo certinho. Então, a gente pode ajustar e reavaliar esse paciente. Modificar a via de administração do medicamento quando ele tiver gastroparesia, né? Se o paciente não está absorvendo adequadamente, às vezes a gente precisa, num quadro agudo, fazer via endovenosa, né? Paciente. Trocar por drogas de ação mais rápida quando tiver recorrência e de meia-vida mais longa, quando drogas mais rápidas quando tiver um quadro mais agudo e quando tiver recorrência de meia-vida mais longa, né? Ou, inclusive, mais posologia, né? Mais vezes no dia. Associação de substâncias com efeito mais rápido, com menor índice de recorrência, né? Por exemplo, se o paciente não estiver melhorando com um método simples, às vezes associar a triptana, ANE, né? E tem até medicações que são compostas com os dois. Pode passar, doutor. Ainda na crise, quando tiver fraca intensidade, optar sempre por medidas não farmacológicas primeiro, né? Repousar em quarto escuro, silencioso, conciliação do sono, higiene do sono, utilizar compressas frias na região dolorosa para alívio da dor local, né? E pode daí utilizar ou não analgésicos comuns, se a dor estiver persistente, como o AS, paracetamol, dipirona, ou anti-inflamatório não esteroidal, como naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco e nimesulida. Lembrando que a gente utiliza mais o naproxeno, porque o naproxeno, ele tem comprovado, assim, uma ação anti-inflamatória local vascular, assim, até como se fosse um AS, sabe? Então, a literatura tem preconizado, né, os últimos trabalhos, de falar em usar naproxeno, tem feito mais estudo com naproxeno. Agora tem alguns estudos ali, toragesic, cetoprofeno, né, os laboratórios eles vão ampliando isso para tentar puxar a sardinha para o lado deles. Eu desconheço, assim, outros iguais, mas sei que em correlação clínica, assim, de consultório, o pessoal indica bastante. As crises moderadas, pode ser utilizada, além das medicações comuns, associar ali os triptanos ou combinar, né? E daí tem a combinação também de analgésico com ergotamínico, né? A gente vai ter o cefalívio, o cefalho, e de triptano aí a gente tem o Sumax e o Sumax Pro, daí que é com anti-inflamatório, né? A gente faz a associação conforme a necessidade. Pode passar, doutor. Ali a gente vai mostrar, né, as vias de apresentação e as doses, como triptanos, por exemplo, a gente tem ali sumatriptano, rasatriptano, zomitriptano e o naratriptano, as posologias que a gente tem, né, a dose inicial para o paciente, né, ele vai, o triptano, o sumatriptano, por exemplo, que é um dos mais comuns que utiliza em critério clínico, o paciente que ele vai começar com aquele fase prodrômica, né, ele vai começar a ver que ele está mais cansado, ou que vai ter algum gatilho, que ele vai parecer que vai evoluir para uma crise de enxaqueca, ele já toma a medicação, né? E dali meia hora, ele considera de meia hora até 1, 2 horas, ele repete se ele vê que está evoluindo, né, para a crise. E a dose máxima diária dele é de 200 miligramas. Lembrar que ele começa com 50, tem de 25 também, mas ele geralmente é 50 miligramas, né? O Sumax Pro, por exemplo, acho que é 50, 250, né, doutor? Acho que é 50 do sumatriptano e 250 do naproxeno, né? Eu não lembro direito, mas acho que é isso. Só para falar assim, das principais diferenças entre os triptanos
O sumatriptano, aqui não tem intervalo mínimo, né? Mas é o início do efeito, é a principal diferença. O sumatriptano tem início de efeito mais rápido e uma meia-vida mais curta. Então ele é usado, de preferência, como você falou lá, né? Para abortar a crise o quanto antes, né? Porque ele começa rápido a crise. E o naratriptano tem um efeito tem uma meia-vida mais longa, apesar de demorar o efeito. Então é bom para aquele paciente que sempre tem recorrência. Tá? E lembrar que tem o subcutâneo, o sumatriptano, que eu nunca vi em lugar nenhum, mas o nasal, né? O nasal tem gente que gosta muito do sumatriptano nasal, que tem um efeito mais rápido, né? Legal, eu não sabia dessas vias, doutor. Pode voltar ali um pouquinho, doutor. Eu queria falar um pouquinho ainda o rasatriptana, eu acredito que seja ele que é um dos poucos que é protetor, tipo, não tem contraindicação na gravidez, né, doutor? Acho que é ele que tem. Não sabia. Não sabia, não. Rasatriptana, tem proteção de gestação. E esse isometriptano eu nunca vi usar, tá? Naratriptano eu já vi também. Enfim. Os mais utilizados é o sumatriptano e o naratriptano, né? Até pelo custo, né? Uhum. Até pelo custo. E escolhendo dessa forma, né? Você falou da associação de anti-inflamatório. Realmente, os mais estudados é o cetorrolato de trometamina, que é o Toragesic, e o naproxeno. Né? Eu prefiro fazer separado, sabe? Eu faço 1 grama de naproxeno, pode usar, na crise, depois 500. É melhor. Né? Se usar 50 de triptano, de triptano e repete, né, em 1 hora. Ele tem 250, 500 e é isso, né? As caixinhas. É que assim, o anti-inflamatório, por exemplo, vem 20 comprimidos na caixa, né? O sumatriptano vem 2 comprimidos na caixa. Então é tipo, é caro para o paciente, assim, né? Tem que ver o que ele quer. E o valor aumenta desproporcionalmente, né? O Sumax Pro. Fica muito mais barato você prescrever separado, né? Separar. Muito mais barato. Bom, agora a gente vai falar de tratamento profilático para avisar a melhora da qualidade de vida dos pacientes, diminuindo a frequência, a severidade e a duração das crises, né? Buscando uma melhora em relação ao tratamento. Não vai falar nada do tratamento da crise? Ele não falou nada do estado de mal enxaquecoso? Qual que é a diferença do tratamento? Não falou nada. Não, ele fala um pouco sobre fazer medicação endovenosa em quadros mais graves, associar com antiemético, mas ele não fala nada mais específico. Eu acho que ele vai falar mais um pouquinho ali para frente, doutor, se não me engano. Não lembro se do estado de enxaquecoso, eu acredito que sim. Tá. Então vamos lá. Claro aqui. Chegou o paciente no pronto-socorro. Qual que é a recomendação do guideline? Né? Chegou no pronto-socorro, tá? Não tomou nada ainda. Ou você faz o guideline de pirona ou cetoprofeno, EV, e repete. Se você fez de pirona, você vai fazer cetoprofeno se ele não melhorar em seguida. Não melhorou, nenhum dos dois, já repetiu, né? Seria o sumatriptano subcutâneo, não temos. Né? Não tem nasal, não tem oral. Não melhorou de nada. Né? Nunca usar opioide, tramadol, morfina, proscrito na crise de enxaqueca e cefaleia primária. Não deve ser o... Oi? Não deve... teria corticoide. Então, corticoide, daí é a opção, dexametasona, né? Você faz dexametasona, 10 miligramas. Não melhorou. Inflamatório melhor. E não melhorou. Doutor, eu gosto de falar muito que a gente tem, que às vezes a gente não usa, a gente tem o meloxicam injetável, né? E dependendo do hospital tem. E a gente tem o Bextra, que é o Parecoxib, que ele é COX-1, só que ele é muito mais forte, né? A gente tem ele via intramuscular e endovenosa. O pessoal faz muito em pós-cirúrgico, assim, ou paciente renal, assim, que tá com cólica nefrética, na verdade, e ele é mais forte. Então, assim, alguns pacientes que têm dor mais forte, você vê que você vai ter que ir pro corticoide, às vezes eu opto por algum outro anti-inflamatório diferente do que ele já tenha usado, né? Não falando do cetoprofeno, mas às vezes o paciente também tem desconforto gástrico, tem algumas contraindicações ali pro cetoprofeno puro. Enfim, pode falar, doutor. Desculpa, eu não sei se tinha alguma coisa para falar. Não, vamos seguir a sequência. Então, dipirona ou anti-inflamatório, daí se repete, dipirona ou anti-inflamatório, dependendo do que se usou.
sumatriptano, repete sumatriptano. Guideline, né? Não guideline. Depois dexametasona, não passou. Você sabe o que usa? O medicamento que é considerado o melhor para refratária. Ou estado de mal enxaquecoso acima de 40. Eu lembro que é oxigênio. É clorpromazina, Amplictil. Tá. Tá? Você faz o Amplictil e, em geral, já fiz um monte de vezes e funciona. Tem paciente que só sai com Amplictil. Né? Não usar tramadol, não usar morfina, pelo amor de Deus, né? Você não pode, né? Proscrito, nunca, enxaqueca nunca, tramadol nunca, morfina. Porque alivia e logo depois vai voltar, vai fazer rebote. Né? Não deve ser utilizado. Tá? E se ele chegar com mais de 48 horas de dor, você pula esses analgésicos e triptanos e faz direto a metazona e Amplictil se não melhorar. Tá? Mais de 48 horas. Pode seguir aí. Eu já vi o pessoal seguir como se fosse de salva, fazer oxigenação junto, mas eu não sei se tá certo ou não, se isso é off-label. Tá errado. Não deve ser feito. Não funciona. Tá? Tá. Só na hemicrania mesmo. Tá. Tá bom. Sobre o profilático, né, que é para visar a melhora da qualidade de vida, a diminuição da frequência, severidade e duração das crises, melhor do que o tratamento abortivo, né, o paciente que está com uma cefaleia persistente ali. Está indicado em pacientes com 2 ou mais crises ao mês por mais de 3 meses, né, aquela classificação para cronificação. Deve-se adotar um diário para dor, né? Ele pede para você anotar a resposta terapêutica e refinar o diagnóstico, alguns sintomas para ver desencadeantes. Pacientes que tenham comorbidades como depressão, ansiedade, obesidade, insuficiência cardíaca, asma e hipertensão deve ser levado em consideração na hora de pensar no tratamento profilático por causa de algumas contraindicações ou efeitos adversos ou preferências. É indicado, né, primeira linha ali, paciente jovem, né, que faz uso de anticoncepcional, não vai gestar, que você já fez a parte não farmacológica, que você já tentou abortivo, mas está cronificando, beta-bloqueador. Propranolol, nalodolol, nunca usei, metoprolol, atenolol, timolol. Lembrar que não é indicado em alguns tipos de insuficiência cardíaca e é indicado em alguns tipos de insuficiência cardíaca, então tem que estudar ali qual que é o melhor para o paciente. Menos cardioseletivos, não indicado em pacientes asmáticos, né, por causa da parte beta-agonista, enfim. E hipertensos, levar em consideração utilizar medicação que faz controle da pressão junto ali com a frequência, então acaba sendo melhor indicado. Ainda sobre os antihipertensivos, a gente tem o bloqueador de canal de cálcio específico, a flunarizina. Flunarizina, nossa, tô difícil de falar. Ela é utilizada também, né, como profilático. Agora um pouquinho a gente vai mudar, vai falar sobre os antidepressivos, né, para alguns pacientes ali vão ter depressão, ansiedade associada, ou mesmo alguma compulsão, ou dificuldade de sono, ou perda de peso, avolia, a gente vai optar por uma amitriptilina, uma nortriptilina, né, melhora a nortriptilina, né, tem menos efeito adverso, melhor adesão, só um pouco mais caro, então lembrar que também tem a via ali de ganho ponderal, então tem que pesar isso para o paciente, né, se é indicado ou não. Ainda sobre os antidepressivos, a gente vai ter inibidor de captação de serotonina e nortriptilina, noradrenalina, desculpa, que é a venlafaxina e a duloxetina, né, misto, e está indicado daí nesses casos ansiosos, esses casos de mania, de depressão associada. Né? Mania menos, mania vai estar mais ali as drogas que a gente utiliza para epilepsia, né? Antipilépticos. Aí vai ter o divalproato, topiramato, só que uma coisa que tem que lembrar é que o topiramato ele é contraindicado em pacientes com litíase renal, tá? O livro ele fala muito de contraindicações, é legal dar uma olhada lá, eu não coloquei aqui para não ficar muito pesado, muita coisa, mas é importante dar uma olhadinha. Pacientes com transtorno de humor associado, daí vai ter a orientação psiquiátrica junto, né, e eles fazem essa terceira linha aí, um pouquinho de ação melhor. Ali a gente vai falar sobre o antagonista do peptídeo do gene da procalcitonina, que é aquele específico, né,
monoclonal, que é o anti-CGRP, erinumab, eptizumab, galcanezumab e o frenesumab. Eles são de aplicações subcutâneas quinzenal ou trimestral, né, dependendo de qual é. E no Brasil a gente tem um novo, agora eu não lembro qual que é, o eptizumab, doutor? Eu acho que Que eptizumab veio para o Brasil? não tem aqui. Os outros três que tem, erenumab, o galcanezumab e o fremanezumab. O galcanezumab, O novo, esse fremanezumab, que é o novo, é que não, teve um novo no ano passado. eu acho que o último a entrar desses três foi o galcanezumab, tá? Galcanezumab. É o mais barato, É que inclusive. eles conhecem pelo nome comercial, né, doutor? Se puder falar um pouquinho, porque eu não pesquisei e o livro não falava muito, sabe? Porque eu acho que o livro tá um pouco É o Azov, a Imovig e desatualizado. putz, o galcanezumab, que é o mais barato, não lembro o nome comercial. Tá? Mas deixa eu só comentar ali um pouquinho em relação ao tratamento profilático, em relação à evidência. E os que tem mais evidência que funciona é o topiramato. Tá? O problema, cálculo renal, os sintomas cognitivos, que quem tem sintoma cognitivo de ficar lento, de ter déficit cognitivo, não melhora com o tempo. Ao contrário dos outros sintomas, né? Náusea, parestesia, que melhora. Muitas vezes esse não melhora, tem que suspender o medicamento. Mas é um mais efetivo, mais evidência. O problema é dose, né? Dose também. Ele começa, realmente, a maior parte dos pacientes começa a responder a 100 miligramas para cima. Então, é um problema. Tem que começar devagar e subir devagar, e o paciente acaba não tendo melhora, e se você não explicar bem certinho, ele vai querer parar o tratamento, né? Ele tem a codificação do processamento, né, das ideias, do pensamento, é bem complicado, assim. Sim, Então, um paciente que não sabe mas ele ajuda na perda de peso, né, porque ele tira um pouco do mecanismo ansioso por detrás e daquela via lá do hipotálamo, né, ele acaba deixando o paciente com menos fome, né. mas a longo prazo o paciente recupera o peso, né? Isso eles já viram, né? Se o paciente emagrecer, a longo prazo ele vai perder o efeito normal, assim, a perda de peso não se sustenta, né? Amitriptilina, dos tricíclicos, é o que tem melhor evidência, né? Apesar que a gente sabe que a nortriptilina funciona. Tem que subir progressivamente, às vezes não responde com 10, 25, você não responde. E do beta-bloqueador, tem alguns estudos mostrando que alguns beta-bloqueadores não são tão efetivos igual o propanolol. Então, se você puder, propanolol, flunarizina, pisotifeno, venlafaxina, duloxetina, realmente carece de muita evidência e até de efetividade. Não foi demonstrado, né? Apesar de eles serem considerados, né? Há um outro que é razoável evidência, é o ácido valproico, né? Também tem. Mas esses outros realmente, né? Dica prática é tente não escolher, né? Tá? É possível na forma refratária você fazer associação, tipo topiramato mais propanolol. Mas hoje em dia, com anticorpo monoclonal, né, o problema é o custo. Realmente, mas se puder, muda. Tá? Vamos seguir. Mas o paciente que tem Hoje eu dor, ouvi falar que a lamotrigina ajuda também, nunca tinha ouvido falar. Você já A viu alguma coisa sobre a lamotrigina lamotrigina? também, mas é o problema da evidência. Aí não, igual com Uhum. fluoxetina, não coloca no livro ainda, mas é verdade, tem melhora mesmo. gabalina, pregabalina, tem outras drogas, sabe? Tem Mas muitas coisas. realmente eu não sei o quanto vale a pena tentar isso. Tá? Vamos tentar como. Doutor, eu acho que Tá? a gente conversar ali sobre as doses, né? O propranolol começa 40 doses em 12, né? Em geral, é dose alta que responde, né? Ele vai responder acima de 160 miligramas. É a dose alta mesmo. Né? 80, 12 em 12. E você vai tentando até efeito colateral, ou né, até efeito colateral chegar na dose máxima. Né? Tem que subir Ou devagar. bradicardia. Qual droga? Hipotensão, faz mesmo. Em dose baixa, putz, é difícil. Na minha aula eu vou colocar lá, que vai ter os casos, eu vou colocar a dose média em que as pessoas em geral respondem, tá? Vai ter lá. Entendeu? Uma dúvida, Bru? Acho que ela perguntou a mesma Não, coisa. eu quero essa aula do doutor. Não, se pensar em profilaxia,
tem que pensar em 4 medicamentos. Profilaxia, na hora tem que vir 4 medicamentos. O resto realmente é resto, né? É topiramato tricíclico, beta-bloqueador e ácido valproico. O resto é resto, tá? Aí a dose e o nível de evidência, né, de eficácia, o doutor falou um pouquinho melhor ali. Lembrando que, infelizmente, ali eles colocam como a amitriptilina como mais evidência, mas a gente vê na prática clínica a nortriptilina, talvez pela adesão mesmo. Não, mas Duloxetina... tá certo. A amitriptilina tem mais evidência. Tá certo, tá? Uhum. Eu achava que era o contrário, doutor, acho que era percepção minha mesmo. A duloxetina, o estudo ainda está em aberto, né, não está definido a fase. Propanolol A, atenolol A, metoprolol A, timolol A. Nunca vi alguém usando timolol, pessoal, mas tá, só para olho, só para glaucoma. Valproato A, topiramato A, flunarizina. Ai, gente, eu tô rindo porque, né, a gente nunca sabe que é esse aí, a gente não usa, então, Não, enfim, pode passar. Flunarizina, né? Flunarizina tem... Qual que é o problema da flunarizina? Que você vê aí a doença neurológica causada pela flunarizina. Né? Tem que esquecer. Porque a longo prazo, se você usar contínuo, o paciente vai ter parkinsonismo, né? Então, sabe, Parkinsonismo secundário. a principal causa de parkinsonismo secundário é a flunarizina, né? Realmente você tem que evitar a flunarizina. Não dá para usar. Né? Igual o pisotifeno também. Pisotifeno é horrível. Né? Não sei nem o que é isso, doutor. Nem tá mais aí, né? Eles não recomendam para os efeitos colaterais. Tá? Não é da minha época, doutor. Pode seguir aí. Aí ele vai falar sobre a migrânia crônica, priorizar o tratamento profilático, né, otimizado, usar o topiramato, ele coloca só o topiramato, ele não fala mais nada, e daí ele fala sobre a toxina botulínica e o ácido valproico, né, em sequência só. Aqui algumas áreas de indicação da toxina botulínica, né, de aplicação, conforme a relação da dor, né, e os pontos, e ele vai falar aqui de migrânia crônica. Lembrar que o neurologista faz toxina botulínica. Pode passar, doutor. A gente não tem no nosso ambulatório, daí fica um pouco limitado, mas acho que o doutor Tiago faz, não sei se o doutor faz também. Era bom acompanhar isso no consultório, né? Não faço. Não faço. Não. Mas você sabe que o último estudo de toxina botulínica foi desastroso também para enxaqueca, né? Se você injetar placebo, né, nada, e toxina, foi parecido, né? Foi muito ruim, né? A acupuntura também foi mal nos estudos aí. Se olhar no UpToDate tem a atualização agora já. Olha, o livro ele nem fala, né? Ele fala mais sobre não farmacológico, assim, mais tipo, higiene do sono, comportamental, mas ele nem fala disso de No UpToDate tem os estudos parte holística. profiláticos que você pode ver, né? Mesmo com um com o outro, assim, que tem nível A, né? Ele compara um com o outro lá. Você consegue... Tem no artigo lá. Ele não fala de medicina alternativa, assim, ele nem fala de homeopatia, não fala Tem de nada. aquela Então... feedback, eletroestimulação, nada funciona. Isso ele fala. Ele fala de eletroestimulação, mas eu não coloquei porque não tinha evidência ali na descrição. Então... Não, ele não tem. Não tem. Se alguém quiser ler, sinta-se à vontade. A cultura também que falavam foi muito. Aliás, eletroestimulação não serve para nada. Para nada. Nem para migrânia, nem para nada. Mais ou menos, né? Para dor crônica lombar, né? Refratário. É questionável também, né? Mas para migrânia, o resultado que teve é horrível. Não foi bem. E a toxina, que era uma promessa, parece que vai ser abolida ou vai ficar como última linha mesmo de tratamento. Pode seguir aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cefaleia intencional, que é o próximo capítulo. A cefaleia intencional é a mais prevalente das primárias e tem um impacto econômico significativo e na qualidade de vida do paciente. O diagnóstico precisa ser criterioso, porque muitas das cefaleias secundárias podem mimetizar a tensional. Estima-se que 42% da população adulta tem esse tipo de cefaleia e varia a prevalência dela durante a vida de 14% a 78%.
É a mais frequente, a prevalência média de 38% na população em geral, é tão comum quanto homens e mulheres, sendo uma proporção de 4 para 5, e o pico de prevalência está entre 30 e 39 anos. Ela tem alguns fatores desencadeantes heterogêneos, né, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre a fisiopatologia, e muitos indivíduos conseguem determinar durante as crises quais são, e geralmente está associada à alteração de sono. Pode passar, doutor. Aqui a classificação, né, da cefaleia tensional, o livro ele não destrincha certinho, então eu coloquei a tabela que está no livro, tá? Ela pode ser episódica ou tensional crônica. A episódica está ou não associada à dor pericraniana, e a crônica também, sim ou não associada à dor pericraniana. A tensional infrequente, né, acontece pelo menos 10 crises em um dia por mês, em média, e 12 dias por ano, né, no caso, e preenche os critérios ali, que é a duração de 30 minutos a 7 dias, acontece 2 das 4 características seguintes, que é a localização bilateral, caráter impressão ou aperto, não pulsátil, como a enxaqueca, é de leve a moderada intensidade, não moderada e intensa, e não agrava por atividade física, ou seja, ela é quase que o oposto da enxaqueca, é meio engraçado a pessoa associar as duas, porque não faz sentido. E ela tem ambos os seguintes, né? Não tem náusea ou vômito e apresenta um desses aqui, ou foto ou fonofobia. E não tem nenhum outro diagnóstico da parte de cefaleias, né? Da classificação internacional. E da frequente, tem pelo menos 10 crises que ocorrem de um dia e menor que 15 dias por mês durante 3 meses, ou seja, 12 dias e 180 dias por ano, preenchendo os critérios da coluna também. Da cefaleia tensional crônica, já a cefaleia que ocorre mais ou igual a 15 dias por mês, em média, durante os 3 meses, ou 180 dias no ano. E preenche também os mesmos critérios. A duração é de horas a dias ou contínua. E ao menos 2 das 4 das seguintes características. A mesma coisa, bilateral, caráter de impressão ou aperto, não pulsátil, moderada, de leve a moderada intensidade, não agrava por atividade física, e pode ter ou fono, ou foto, ou náusea. E pode não ter nem náusea, nem moderado ou forte, nem vômito. E não apresenta também outro diagnóstico possível. Eu achei um pouco confuso ali, mas apenas um na verdade, você não pode ter os dois, né? Mas pode não ter nenhum, né? Tá? Pode não ter nenhum. No máximo pode ter um deles. Foto ou fonofobia, não pode ter foto e fono, né? Mas pode ter nenhum, né? Ali pareceu que tem que ter um, né? Ficou estranho mesmo. Tá. Ele realmente, quando ele coloca ambos dos seguintes, parece que tem que ter um dos dois. Os dois itens tem que ser. Não é. Próximo. O diagnóstico, né, aquilo que a gente tinha conversado, sintoma bilateral, peso, leve a moderada intensidade, 30 minutos a 7 dias, a dor não piora a atividade física e não está associada a náuseas. Pode ter osmofobia também ali, que ele não tinha dito ali na tabela, e a frequência das crises vai diagnosticar os subtipos, né, de infrequente até crônica. Infrequente, frequente e crônica, menor que uma crise mês, 1 a 14 crises e mais crises. No exame físico vai se procurar pontos de gatilho na musculatura, né, vai palpar a musculatura. Ele não descreve direito no livro, assim, os detalhes da musculatura. Bem importante, tem algumas fotografias sobre a musculatura, deixa eu ver se eu tento adicionar mais a critério clínico e, né, para a gente saber certinho. Muitos dos pontos são trapézios, são região aqui em esplênios, né, de cervical. Tem também na porção lateral aqui da face, né, e do temporal. Então, a gente tem esses pontos mais específicos. Eu acho que eu vou tentar colocar as imagens, porque senão fica muito confuso. E às vezes faz